Bom, vamos em frente. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, reagiu ao depoimento de Aldo Rebelo no julgamento da trama golpista, no qual o ex-ministro da Defesa ouviu de Alexandre de Moraes uma ameaça de prisão. Lembrando que Aldo Rebelo é historicamente ligado ao PCdoB, mas é uma figura altamente civilizada, educada. Já tive o prazer de fazer programas entrevistando o Aldo Rebelo na TV. Então é alguém com um histórico ligado à esquerda que, no entanto, saiu em defesa do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, nesse depoimento como testemunha para o STF, né, o Alexandre de Moraes, que estava conduzindo o episódio. Então, aí da treta do Boulos com ele ocorreu após o Aldo Rebelo comentar o relato de que o então comandante Almir Garnier colocou suas tropas à disposição de Jair Bolsonaro em 2022. Lembrando, como muitas vezes eu analisei aqui no Papo Antagonista, que isso foi relatado pelos outros comandantes, os do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, que o Almir Garnier colocou as tropas à disposição do presidente quando o Jair Bolsonaro veio apresentar a minuta, considerada golpista no processo, mas que previa ali estado de defesa e... Teve várias minutas, né? Mas teve uma com o estado de sítio, outra com o estado de defesa, ambas com previsão de operação da garantia da lei e da ordem, a GLO. Então o Guilherme Boulos escreveu o seguinte no X, abro aspas: Aldo Rebelo é uma vergonha. De militante contra a ditadura virou lacaio de golpista. Já que ele gosta tanto de semântica, deveria orientar seus estudos para o conceito de decadência que ele simboliza como ninguém. Fecho aspas. Aquela, na minha sala na escola a gente falava assim, é delicado, né, sutil como um rinoceronte. Ao rebater o Boulos, Aldo Rebelo fez menção à derrota do deputado do PSOL para Ricardo Nunes nas eleições municipais de São Paulo de 2024. Abro aspas aí para o Aldo. Boulos, você ainda não se recuperou da surra que levou do povo de São Paulo na última eleição? É muita mágoa. Pegue um rumo, pare com mimimi e chororô. Fica a dica. Fecho aspas. Aí. Só lembrar aqui, porque até os ativistas bolsonaristas estavam lá distorcendo o que nós comentamos aqui no Papo Antagonista, o contexto aí dessas falas do Aldo Rebelo ao depor em defesa do Almir Garnier. Houve aquele momento injustificável, como nós apontamos, assim como apontamos hoje, que é injustificável o pedido da PGR para investigar Eduardo Bolsonaro, que é injustificável a decisão do Moraes de abrir o inquérito. A gente apontou que é injustificável a ameaça de prisão que o Moraes fez ao Aldo Rebelo por desacato que ele nunca cometeu. Ele não tinha cometido nada. Agora, a gente analisou o restante do diálogo aqui. Então, eu mostrei que a ameaça de prisão veio depois de determinadas falas, que eu estou analisando a parte, porque a ameaça foi uma aloprada total do Moraes. Agora, veio em decorrência de determinadas falas que eram o seguinte: o Aldo Rebelo estava defendendo o Almir Garnier por essa fala, que ele não testemunhou. Então, quando ele está fazendo uma reflexão sobre aquela fala de colocar tropas à disposição, ser uma força de expressão que não deveria ser interpretada de modo literal, quando ele estava fazendo aquilo, o Moraes falou, mas o senhor estava na reunião? Que é um questionamento que qualquer juiz faria ou deveria fazer. Então, nesse ponto, o questionamento está certo. Você tem que perguntar para uma testemunha de defesa se ela testemunhou aquilo que ela está relatando ou aquele elemento base da reflexão que ela está fazendo. E aí o Aldo falou que não. Foi sincero, falou que não estava na reunião. E o Moraes falou, vamos em frente e tal. E aí o Aldo, ele falou, ele se colocou ali como vítima de censura ao ser interrompido, contestado e alertado para se ater aos atos testemunhados. Quando ele reclamou disso que o Moraes fez, que o Moraes ameaçou, prendeu, que não tinha nada a ver. Quer dizer, você registra como juiz que a testemunha não testemunhou aquilo que ela está relatando, aquilo que ela está refletindo, etc. E você tolera, evidentemente, as digressões de uma testemunha que não está sendo acusada de crime algum, que está lá porque foi arrolada por alguém. E depois vamos em frente. Não precisa ameaçar de prisão. Isso é truculência, é o desequilíbrio emocional, é o autoritarismo, é do Alexandre de Moraes. Então, assim, diante desse bolo completo,
né, o Boulos acabou dando essa alfinetada que mereceu, me parece, uma resposta à altura. Essa alfinetada do Boulos super deselegante, né? E diz ali, Aldo Rebelo, você que está nessa decadência, né? Fala ali e, na verdade, o Aldo Rebelo fez essa super mudança, né? Então era um cara comunista, PCdoB, PDT e tal. Hoje dialoga com o centro, dialoga até com o bolsonarismo, né? E não está em decadência, né? Eu acho que ele continua falando várias coisas, né? Ele tem autoridade, fala sobre o campo, fala sobre política exterior, fala sobre Forças Armadas. Então, eu não vejo o Rebelo realmente numa decadência. Quem está em decadência, e aí a resposta do Rebelo é brilhante, né? É o Boulos, né? O Boulos foi derrotado aqui na campanha pela Prefeitura de São Paulo no ano passado, sendo que ele recebeu a maior verba do PT, né? Foram 44 milhões de reais. Foi o candidato que mais recebeu dinheiro do partido no Brasil inteiro, né? E ainda assim perdeu, né? E ainda tem essas coisas que falam do Boulos, né? De que você não trabalha, que ele não trabalha, né? E aí tem essa frasezinha ali do Rebelo bem pontual, ele pegue um rumo, né? Do tipo, se vira na vida, né? Vai fazer alguma coisa que preste, né? No final, o Boulos até provavelmente já está se preparando, vai ganhar lá uma pastinha do governo Lula, Secretaria-Geral da Presidência, mas também vai fazer isso porque já viu que o capital eleitoral dele miou, né? Murchou. É o cabidão de emprego da máquina pública federal para esquerdistas não eleitos. O Haddad pegou o Ministério da Fazenda, o outro que concorreu ao Senado pegou outro ministério, o Boulos está em busca de alguma boquinha também. A gente vai para mais um intervalo na TV BMC, são 2 minutinhos, durante os quais a gente fica conversando com o pessoal no chat do YouTube de O Antagonista. Até já. Aqui no YouTube a gente sempre pede like, que responda a enquete, que deixe comentário no chat. Vai, Duda. Sandra Lotus, quero acreditar que os brasileiros jamais voltarão a eleger essa figura execrável. Está falando do José Dirceu, é uma informação que o Vitor Martins me passou. Mas, Sandra, quando você escreve uma frase desse tipo, você diz de quem que você está falando, tá? Porque as pessoas elas comentam no momento que a gente está falando. E aí depois passam várias pautas e a gente não sabe mais sobre aquilo que era. Aliás, o Boulos, ele, ao fazer essa associação aí do Aldo Rebelo com a extrema-direita, ele parece seguir aquilo que o Dirceu estava pregando, né, Temos que ter lado contra a extrema-direita, etc. E assim como o bolsonarismo pega qualquer pessoa que não adere totalmente às suas narrativas e associa ao lulismo, ao comunismo, ao socialismo, vai lá o Boulos e pega o Aldo Rebelo, que não é um bolsonarista, para associar à extrema-direita, dizer que está decadente, etc. Quer dizer, são os mesmos métodos de propaganda, de demonização, que a gente desmascara aqui nesse programa. Cuidado, porque esse pessoal faz isso nas redes sociais.